a gente precisa falar da segunda parte da nossa aula. Se vocês quiserem ir no banheiro, dá um pause aí, porque a gente vai ver jornal, né, que é uma mídia muito parecida em alguns aspectos com revista, mas que também tem, como vocês veem aí, os seus diferenciais. Todo mundo pronto? Então tá. Os elementos que compõem o anúncio de jornal são exatamente os mesmos do que a gente viu no revista, então já vai facilitar a memorização de vocês. Então esse anúncio que eu trouxe para vocês vão descobrir qual que é o cliente daqui a pouquinho, não é conhecidaço, mas é um anúncio que tem lá um celular, meio velho já, né? E tem alguns anúncios que ou estão saindo dele, anúncio classificado, né? Típico de jornal, que estão ou saindo dele ou estão entrando nele. Eu não sei, a gente vai descobrir isso quando ver o título, quando vir o título. Né? No caso, o título desse anúncio diz: uma lista telefônica inteirinha no seu celular. É só instalar e consultar gratuitamente. A Gcel é leve e simples. Né? Então, o que ele está vendendo aí são a questão da pessoa ter uma lista telefônica no celular, não precisar mais andar com aquele livro enorme que tinha lá na casa da nossa avó, com tudo quanto é número de telefone. Ele pode instalar esse programa no celular dele e resolver todo o problema. E aí, esse anúncio também traz o texto, né? Que diz lá, agora você pode baixar e consultar o telefone. Vocês leem aí com calma, cada um de vocês, vendendo essa questão de que o cara baixa lá o aplicativo e pronto. Né? Então, imagem, título, texto, só faltou a assinatura. Né? A lista telefônica do seu celular, a Gcel, está lá em destaque no finzinho do anúncio. Mas, professor, esse anúncio é meio esquisito, de um produto que a gente não conhece e cujo visual também já vi melhores, correto? O legal desse anúncio, e por que eu trouxe ele para vocês, é a gente vê-lo aplicado. Né? Então, quando ele está lá ocupando um quarto de página de jornal, que é um dos formatos que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vê que todos os classificados dessa página de jornal estão caindo lá para dentro do celular. E isso que torna a ideia mais legal, que valoriza a ideia. Né? Então, se isso fosse um anúncio de revista, ele realmente ia ficar esquisito. Né? Mas quando a gente aplica na página dos classificados e ele passa a interagir com todos os outros anúncios, as dezenas de anúncios que a gente tem nessa página, ele se torna um negócio mais interessante e mais eficiente também. Beleza? Então sempre pensem no local do jornal em que vocês vão fazer o anúncio, que caderno que ele se encontra, se é no classificado, se é em economia, se é em turismo, enfim. Porque dependendo do aspecto daquele caderno que a gente utilizar, a sua ideia vai ganhar um charme muito maior, uma eficiência muito maior também. Né? E o que diferencia o jornal da revista aí que a gente já viu e das outras mídias que a gente vai ver? Né? A primeira questão é a agilidade da mensagem. Né? Então, ao contrário da revista, por exemplo, que a pessoa vai ter uma semana para ler, ou um mês, depende de qual for a revista que a gente estiver falando. No caso do jornal, a mensagem é diária. Então, você pode falar, hoje é terça-feira, sim, então você pode falar, só nesta terça vá no Carrefour e não sei o que, não sei o que lá. Né? No caso da revista, isso não dá certo, porque a gente não sabe em que dia da semana que o leitor vai ver esse anúncio. Né? E no jornal a gente tem mais essa certeza. Outra questão é da regionalização dos anúncios. Como a gente tem jornais muito focados a públicos regionais, né? Então você tem jornais que são específicos do Grande ABC, ou tem um jornal que é específico de São Caetano, ou do estado de São Paulo, enfim, a gente dá para trabalhar com mensagens mais regionalizadas também. Né? E isso abre espaço para clientes menores também fazerem anúncios. Né? Então, você pega uma tribuna de São Caetano lá, que é só o pessoal de São Caetano que vai ler, você pode fazer um anúncio de uma loja de carro que só tem em São Caetano, de uma loja de roupa que só tem em São Caetano, quando numa revista isso seria inviável, porque a revista trabalha com um público com um território muito maior. Né? Então, o jornal traz esse diferencial também. Né? E o terceiro deles, que é o mais legal, é porque
é uma mídia adequada a anúncio de oportunidade. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, ou algum dos professores já falou. O que é o anúncio de oportunidade? É aquele que a gente faz baseado em alguma data específica, algum evento, alguma coisa que acabou de acontecer ou que vai acontecer. Então você pega essa oportunidade e cria uma ideia em cima dela, essa oportunidade ou essa data. Por exemplo, esse anúncio aí que diz Bibi, parabéns Colorado pela segunda conquista da Libertadores. Esse é um anúncio da Volksbus, né, dos ônibus da Volkswagen, que era o ônibus que levava o time do, ou que leva o time do Inter para cima e para baixo, sobretudo em distâncias menores, né? E esse anúncio foi veiculado no dia seguinte em que o Internacional de Porto Alegre foi bicampeão da Libertadores de América. Né? Então, Bibi é uma brincadeira com a buzina do ônibus, é uma brincadeira com o fato deles terem sido bicampeões da Liberta. Né? E é um anúncio que foi veiculado, como eu falei, no dia seguinte da conquista. Na revista a gente ia poder utilizar, sim, mas ele ia perder a assertividade, ia perder o impacto, porque a gente não sabe direito que dia que o leitor vai ver. Então, de repente, já tinha passado uma semana dessa conquista, então o efeito ia ser muito menor. Outro anúncio de oportunidade diz assim: no aniversário de São Paulo, dê um presente para o Rio de Janeiro. Isso aí aconteceu num 25 de janeiro, né, que é o aniversário de São Paulo, no ano em que estava tendo muita chuva no estado do Rio de Janeiro, muita gente perdeu casa, muitas pessoas perderam vidas lá, e aí é uma iniciativa do próprio estado de São Paulo de coletar fundos para fazer doações para o pessoal do Rio de Janeiro. Então eles se apropriaram aí de uma data que é muito importante para São Paulo, para lembrar o público que aqui é festa, mas outros lugares estavam precisando de auxílio. Então é um anúncio de oportunidade também. E all type, como a gente viu na aula de revista. E esse outro aí, que é um anúncio da Folha de São Paulo, cujo título diz 1º de abril, dia da mentira. E a primeira página da Folha de São Paulo veio totalmente em branco. Por quê? Porque na Folha não tem nada além da verdade, que é o que a gente vê ali na assinatura embaixo da página. Né? Então é um jeito bastante diferente, bastante impactante de chamar a atenção do público com um anúncio institucional, né, da própria Folha de São Paulo na Folha, vendendo a questão de ser um veículo bastante transparente. Um anúncio também de oportunidade. Como a gente viu na revista, o jornal trabalha com formatos que são relativamente parecidos também. Então a gente tem página simples, página dupla, um formato que nem aquele da AGCEL que a gente acabou de ver, que é 1/4 de página, que é um formato que a gente tem em jornal, mas não tem em revista. É um formato bastante utilizado porque ele tem um tamanho legal e um preço mais acessível do que a gente fazer uma página inteira, por exemplo, no veículo, né? E outra coisa legal do jornal também, que é um diferencial, é que a gente pode fazer o anúncio praticamente com o tamanho que a gente quiser. É só a gente determinar quantos centímetros ele vai ter de altura por quantas colunas ele vai ter de largura. Né? O professor Ailton deve passar para vocês a questão de tamanhos das colunas, isso tudo, e a gente consegue fazer um anúncio, por exemplo, de 3 colunas de largura por 20 centímetros de altura. Pode fazer um anúncio de 5 colunas de largura por 10 centímetros de altura. A gente praticamente tem liberdade de determinar o formato do nosso anúncio. E assim como na revista, o jornal pode trabalhar também com sequenciais, né? Aquele que o leitor vai precisar virar a página do jornal para terminar de ver o que a gente estava falando. Trouxe também alguns exemplos, né? Espero que vocês lembrem o que a gente conversou sobre aproveitamento de mídia, ou seja, anúncios que vão funcionar no jornal e talvez não funcionassem em outra mídia, ou de fato não funcionassem em outra mídia. Né? Esse primeiro exemplo é um anúncio do Mercedes-Benz Classe A, que é um anúncio de página simples, só que da maneira que ele é colocado, ele praticamente vira um anúncio de página dupla. Então o título tá ruim de ler, mas diz lá, novo Mercedes-Benz Classe A, tudo em um mesmo automóvel, único automóvel, alguma coisa assim. Então, esse sinal gráfico de matemática, que são as chaves, né, que ele utiliza no lado esquerdo do anúncio, faz a gente interagir com a página esquerda, que era uma página normal do jornal de classificado.
né? Por isso que eu falei que ele é um anúncio de página simples que funciona como página dupla por causa desse recurso aí que o pessoal brilhantemente soube utilizar. Outro anúncio aí com aproveitamento de mídia tem lá como se fossem dois halteres, um em cada mão do leitor, que é exatamente no local onde o leitor segura o jornal, e o título diz assim: estique os braços, agora abra e feche o jornal pelo menos 50 vezes. E é um anúncio da Unimed, né, de planos de saúde, para conscientizar o leitor da importância da atividade física. Então, aproveitamento de mídia também, a gente trabalha ali com as colunas externas do jornal e uma faixa central, um formato bastante específico, mas, volto a insistir, no jornal a gente consegue fazer esse tipo de intervenção, né? Como é o caso desse anúncio da Trussart, que são jogos de cama classe A mais, assim, são jogos de cama bem caros, então lençol de 2.000 fios, umas coisas assim, né? E eles trabalham com essa segunda coluna da página do jornal, com o lençol todo enrolado como se alguém tivesse, aliás, o lençol com nós, como se alguém estivesse fugindo de algum lugar, fugindo para onde? Para os sonhos, né? Então o título diz assim: para onde seu sonho vai levá-lo hoje? E é exatamente isso. Com esse jogo de cama, você só vai ter sonhos bons, só vai sonhar com lugares paradisíacos, como essa paisagem africana aí, e não coincidentemente, o lençol que está com nós, ele está com uma estampa de animal também, né? Então a brincadeira é exatamente essa, do formato com aquilo que a gente está querendo mostrar para o leitor. Outro exemplo de formato diferente, a gente brincar com é a parte de restaurantes de um jornal, né, num tabloide nesse caso, com outro formato de jornal, e a gente coloca o produto no meio ali, né? Então no meio de tanta opção tem uma que cai bem com tudo, e é o anúncio do azeite, né? Então a gente tem uma página repleta de opções diferentes aí de gastronomia e a gente vende a ideia que esse produto combina com tudo que a gente está vendo ali. Um outro anúncio de aproveitamento de mídia bem legal é da época do lançamento do filme do Garfield, né? Então, quem que gosta de Garfield? Quem gosta de Garfield provavelmente leia a tirinha do Garfield no jornal, né, se for um leitor de jornal. Então, em vez de a gente colocar o anúncio do filme em qualquer outro lugar do jornal, a gente vai colocar onde o fã do Garfield vai ver, que são as tirinhas. Então a tirinha já dizia: fui para o cinema, Garfield, o filme. Beleza. Você utilizou um espaço mó pequenininho que com certeza quem é fã de Garfield vai ali ler, né? Se esse anúncio estivesse em qualquer outra página do jornal, que não das tirinhas, a gente correria o risco do pessoal que só pega o jornal para ver as tirinhas não ver o anúncio do filme do Garfield. E dessa maneira, com certeza, a pessoa lê. Esse outro anúncio que traz um formato com as tiras separadas, colunas alternadas do jornal, que é muito específico, mas tem um porquê de ser, que o título diz assim: novo Vectra com pagamento parcelado, agora ficou mais fácil ter um. E aí eles parcelaram o anúncio também para valorizar mais essa ideia de parcelamento que o anúncio traz. É um recurso também que a gente pode utilizar. Esse outro anúncio, que é de página central, né, do jornal, diz assim: corte a fita e inaugure com a gente a maior e mais moderna fábrica de celulose do mundo. Então é um anúncio da Eldorado que brinca com aquelas fitas de inauguração de espaços públicos, né, ou privados. Então a página ela só abria 100% se de fato você rasgasse essa fita. E aí mostra todas as informações a respeito dessa nova fábrica aí, que era a maior do mundo na ocasião. Então você mostra o produto do seu cliente de uma maneira realmente diferente e que em outras mídias talvez não funcionasse da mesma maneira. Aí a gente tem um anúncio de oportunidade do Dia do Goleiro, que é uma data bem específica, mas de um produto específico que é a Penalty, né? Marca de materiais esportivos, que diz lá 26 de abril, Dia do Goleiro, uma homenagem da Penalty. E mostra um placar onde a gente vê 0-0.
Por que eu acho esse anúncio legal? Porque se eu pedisse para vocês fazerem um anúncio em homenagem ao Dia do Goleiro, eu acho muito provável que vocês pensassem em imagens de um time todo carregando um goleiro segurando um troféu, um goleiro defendendo um pênalti ou alguma coisa nesse sentido. E cada uma dessas respostas traz para a gente sempre a ideia de um goleiro vencedor, correto? Só que quando a gente tem um goleiro vencedor, isso quer dizer que a gente teve um goleiro derrotado também. E quando a gente coloca, como eles fizeram aqui, um placar de 0-0, a gente está dando honra aos dois goleiros, está dando qualidade aos dois goleiros. Os goleiros são tão bons que a partida ficou 0-0. Então a homenagem acaba sendo para todos os goleiros. Por isso que eu acho essa ideia bem pertinente. Esse é um anúncio de oportunidade também da Durex, que é uma marca de camisinha, e o título diz pra gente: para todos aqueles que usam os produtos dos nossos concorrentes, Feliz Dia dos Pais. Entendeu? Anúncio da FedEx que mostra a agilidade da entrega da marca, né? Então tem lá duas janelas de prédio e um mapa mundi desenhado, então como se a moça lá que está no Sudeste Asiático estivesse entregando alguma coisa em mãos para quem está na Oceania, né, para valorizar a agilidade dos serviços da marca, que é o mesmo conceito desse outro aqui, da pessoa que está ali no Reino Unido entregando alguma coisa para quem está na Espanha ali, ou França, algo da região, a Espanha ali, né? Acho que é. E a gente também não precisa de texto, um anúncio non-type, para vender a ideia, porque ela se explica por si só. Tá acabando, tá, pessoal? E aí, vocês ficaram com dúvidas? Se vocês ficaram, amiguinhos, eu vou dizer para vocês que o meu e-mail está aí à disposição. Ele continua sendo fabiurno@scseduca.com.br. Agradeço a todos pela atenção e vamos que vamos, né? Espero vê-los em breve. Um abraço a todos.